para os médicos, ele precisava se tratar. Segundo eles, sem isso, Billy poderia surtar de novo, e coisa pior. Mas o que isso significava? Que ele ficaria em alas psiquiátricas pelo resto da vida? Então um dia o advogado disse: eu sinto com todas as forças que há pelo menos mais uma personalidade que ninguém identificou ainda. Mas, na verdade, um grupo de outras personalidades estavam para aparecer. Pessoas nada boas. Personalidades que estavam escondidas e que eram chamadas de indesejáveis. Os eventos iam ficar muito mais obscuros e chegar a níveis que ninguém imaginou. Para mim, eu acho que dormir era como não respirar mais, porque era uma fuga. E quando a doutora Wilbur me acordou, ou forçou as outras personalidades a me acordarem, eu senti muito medo. Porque eu não sabia onde estava e nem o que estava acontecendo. Eu vi várias pessoas ao meu redor. No estado em que eu estava, pensei que todos no mundo eram como eu. Após a audiência, o Billy foi enviado ao Centro de Saúde Mental de Athens, em Ohio. A instituição de saúde mental de Athens era um centro de segurança mínimo. Não havia grades nas janelas, havia portas trancadas, mas era fácil entrar e sair da instituição de Athens. A reação da comunidade quando Billy foi enviado para lá foi uma estranha mistura de orgulho e medo. Eles sentiram orgulho porque significava que a instituição deles era respeitada a ponto de cuidar de um diagnóstico que era diferente e raro na época. Por outro lado, devido ao histórico de agressão do Billy, as pessoas tinham medo de que se o soltassem cedo demais, jovens mulheres poderiam ter problemas. A instituição não só era considerada um centro de estudos, mas porque lá tinha um especialista chamado Dr. David Calm, que era famoso no tratamento de pessoas com esse tipo de transtorno. O trabalho dele era restaurar o Billy para ter senso de realidade e reintegrá-lo à sociedade. Como cidadão trabalhador produtivo e um contribuinte, o Dr. Calm parecia querer tratá-lo da mesma forma que o Dr. Harding, fazer terapia com arte, talvez aulas e cursos, e conseguir realocá-lo de certa forma, porque o Billy nunca chegou a ser integrado. Quando o Billy chegou lá, ele era fácil de conviver e bastante agradável. A relação dele com a equipe era interessante, porque metade acreditava na história das múltiplas personalidades e trabalhou de acordo com isso. Só que metade não acreditava. Porém, o Dr. David Mallows não teve a mesma perspectiva sobre o Billy. Ele disse, olha, ele não estava interessado pelo que acontecia com as outras pessoas, e ele só estava interessado em si mesmo e no que ele queria. Ele ficava irritado quando diziam não, e ele nunca foi uma pessoa fácil de lidar. O Dr. Cal não era um psiquiatra totalmente certificado, ele era um indivíduo que estava aprendendo psiquiatria no hospital. Ele não era formalmente treinado, mas as pessoas pensavam, tudo bem, ele tem habilidade, interesse e tudo mais, e era uma plataforma para ele, porque ele passou a usar aquilo a seu favor. O Dr. Cal teve que ser supervisionado por alguém capacitado, e aí tinha um canal médico de TV que era conectado com Columbus, e ele chamava o Dr. Walter Knope para ficar nos bastidores e assistir à conversa. George Eberts, o técnico em saúde mental no hospital de Athens, ficava atrás da câmera ajustando o monitor de ondas e verificando se estava tudo certo. E o Dr. Cal trazia os pacientes. E o Billy costumava ter uma consulta especial sozinho, diferente dos outros, que era uma coisa mais em grupo, coletiva. Eles se sentavam em uma mesa na frente da câmera e ele hipnotizava o Billy e dizia: vamos fazer isso ou aquilo, vamos mostrar alguma personalidade, falar sobre algum incidente. E o Dr. Cal dizia palavras que colocavam o Billy em um transe, e quando ele saía do transe, estava com uma personalidade diferente. Em uma entrevista, o Dr. Cal disse: a primeira impressão que eu tive foi a de que ele era um jovem assustado. Parecia estar pouco à vontade, não parecia estar muito ciente do ambiente ao redor. Ele estava envolvido com comunicação direta em um nível muito simples e descobrimos que era um dos alter egos mais jovens que estava falando comigo quando o conheci. Alan Goldsberry, advogado do Billy de 1979 a 84, disse assim: o meu primeiro contato com Billy foi ao saber de uma coletiva de imprensa que o Dr. Cal queria fazer para apresentá-lo à comunidade. Ele queria que o
advogado conhecesse o Billy porque achou que a história de vida do Billy era importante. Então, eles conversaram sobre escrever um livro juntos. E aí algumas pessoas vieram e em várias ocasiões com a intenção de explorar o caso do Billy. Todo mundo chegava até a Cat, a irmã do Billy, dizendo: estamos pensando em escrever um livro sobre a vida do seu irmão, porque era o assunto do momento. Então, eles já tinham tido, né, os Estados Unidos até aquele ponto, as 3 máscaras de Eva, depois o Sibyl, e agora aquele nicho estava aquecido novamente, só que de uma forma muito maior. Aí o Dr. Cal disse que o Daniel Case, um autor, havia escrito um livro chamado Flores para Algernon, que deixou confiante em relação a psicodramas e tudo isso dentro da aplicação no romance. Então seria bem interessante se conseguissem que alguém como Daniel escrevesse o livro. Uma semana depois, o Dr. Cal ligou para o Daniel dizendo: olha, estou em uma reunião e os advogados do Billy estão aqui e a irmã e o cunhado dele querem que você venha. Estávamos sentados na mesa e aí os advogados do Billy, o defensor público original, todo mundo, aí o Billy olhou e falou: olha, eu quero que você escreva a minha história de vida. E foi assim que o livro começou. E a família concordou porque eles presumiram que quando o livro fosse publicado, metade do dinheiro seria para o Billy e metade para o Dr. Daniel. O Daniel estava lá o tempo todo. O Dr. Cal avisava sobre as datas das sessões de terapia e ele aparecia só para isso. O Billy teve que se colocar à disposição para ser entrevistado pelo Daniel e esperavam que ele cooperasse com o fornecimento de material, por exemplo, até dando a liberação para que assistissem às gravações feitas no Hospital Harding. Em uma entrevista, o Daniel disse assim: ele não sabia das múltiplas personalidades até ser observado por 7 meses no Hospital Harding. Aí o entrevistador pergunta: e ele fala apenas com sotaque ou fala a língua? E aí o Dr. Daniel diz assim: Reagan me escreveu em servo-croata e eu tive que enviar as cartas para tradução em universidades. Aí o entrevistador: além de escrever em servo-croata, o que não é fácil, exceto se você é um servo-croata, que outros tipos de inteligência ele demonstrou nessas outras personalidades que ele tem? Aí o Daniel diz assim: bem, o Arthur é inglês, é um brilhante aluno de medicina e química. E aí ele fala: e ele sabe o que está falando? Ou ele usa a linguagem de um cientista ou de um médico? Aí o Daniel diz: eu acho que ele estudou. Claro, é difícil dizer. Ele tem habilidades com eletrônicos e eu vi o que ele construiu. E ele sabe escrever em árabe. E eu mandei que traduzissem. Eu acho que ele sabe o que faz. Frederick, um jornalista, chegou numa manhã na Universidade de Columbus, Ohio, e o Daniel disse: olha, para que você entenda imediatamente, vou mostrar as fitas. A questão principal era: o Billy estava usando manipulação ou não? Porque se fosse insanidade ou esquizofrenia, até que poderia ser manipulação. Mas o Frederick pediu para ver o Dr. Cal e ele disse que havia tratado vários casos e que estava trabalhando com o Billy. E aí ele o gravou e mostrou todas as gravações a ele para mostrar que na topologia do Billy, algumas personalidades não sabiam da existência das outras. E aí ele disse que ia filmá-los e unificá-los. Essa era a estratégia de terapia da doutora Wilbur, que foi adotada pela maioria dos terapeutas do Billy. Mas também havia outras estratégias que seriam de exorcismo ou adorcismo, que tratam de receber os espíritos ou personalidades que possuem uma pessoa, mas não que os psiquiatras fossem exercer esses tipos de técnicas. Em uma das gravações, o Billy diz assim: eu ouço um nome, o nome Mark, Sean, Robert, sabe, só mais algumas. E eu já ouvi esses nomes, e isso soa na minha cabeça quando os ouço. E aí alguém pergunta: o que acha que querem, Billy? E ele diz: eu não sei. Quando Billy foi a Athens, um grupo de outras personalidades supostamente apareceu. As personalidades indesejáveis, ou seja, pessoas que não eram nada boas e que foram mantidas em segundo plano. As indesejáveis eram pessoas que foram silenciadas pelo Arthur. A Cat disse que soube disso por causa de alguns outros crimes em que o Billy estava envolvido e que não se encaixavam com as 10 personalidades originais. Então havia a possibilidade de que quando ele se tratasse, não fosse só o caso de resolver a fusão para levá-la à audiência. Podia ser algo mais profundo. Então o total agora era de 24 personalidades. Essa pintura retrata 7 personalidades do Billy, como ele as imaginava na época em que as pintou. No começo, o Dr. Cal pediu para que ele tentasse pintar todas as 24 personalidades como complemento da terapia.
e a Cat até achou que isso ajudaria no tratamento. E havia aquela divisão entre os funcionários a respeito da veracidade do diagnóstico. Havia especulação sobre essas 24 personalidades e sobre o autor que tirou o ano sabático para vir a Athens para escrever o livro, Daniel, e as pessoas sabiam que isso estava acontecendo. E o que vem de mais um livro? 13 personalidades ou 24? No geral, o que foi estabelecido é que havia o William Stanton Milligan, né, ou Billy, a personalidade original e não fundida. Aí tínhamos o Arthur, que era o mais poderoso. Depois tínhamos o Reagan, o Alan, o Tommy, o Danny, o David, a Christine, o Christopher, a Adalana, e então começa a categoria dos indesejáveis, suprimidos pelo Arthur porque possuíam essas características indesejáveis. E aí nessa lista continha o Philip, o Kevin, o Walter, a April, o Samuel, o Mark, o Steve, o Lee, o Jason, o Robert, o Sean, o Martin, o Timothy e o professor. Numa entrevista, perguntaram pro Daniel: durante esse período, Daniel, você conseguiu identificar o verdadeiro Billy Milligan? E ele disse: olha, eu ia desistir de fazer o livro. Como escrever sobre alguém que tem amnésia a maior parte da vida? Alguém fragmentado. Só que após 6 semanas no livro, quando ele estava pronto para desistir, o Billy se fundiu com o professor. Em uma gravação, o Billy disse assim: não quero mais passar nenhuma parte da vida em instituições. Há um mundo lá fora. Farei uma pergunta. Porque se não sei de tudo, me sinto burro. Aí o Daniel disse que estava lidando com a pessoa mais articulada, mais inteligente e mais fascinante que já conheceu. Mas uma das antigas psicólogas do caso do Billy achou a história estranha. Ela disse: eu nunca conheci essa pessoa, eu nunca interagi com ela. E foi difícil ver algum sentido nisso tudo. Porque tudo que eu sabia sobre o Billy era diferente de como ele agia. A Cat disse que meio que lutou para entender a lógica da personalidade professor, porque como uma pessoa poderia ter a capacidade de criar isso, criar outras pessoas, ensinar coisas a elas sem ter experiências cognitivas? Aí o Dr. Kahn disse: não quero convencer ninguém que não acredita que isso existe, eu não vejo isso como um desafio, não posso lidar com alguém que não sabe nada sobre o transtorno e que me diz não acredito. Mas o George Ebert achava que o envolvimento do Dr. Kahn com o caso foi oportunista e até divertido para ele, porque ele gostava de trabalhar com as múltiplas personalidades e da atenção profissional dos elogios que estava recebendo. Então ele recebeu reforços positivos durante todo esse processo e sabia que seria destaque no livro. O Dr. David Mauston, psicólogo e atuante do hospital, disse: olha, minha opinião como médico é que isso é uma péssima ideia, porque você tem uma relação dupla, isso molda o que você faz e como você relata suas descobertas, além de afetar as interações com o paciente. E o fato do Dr. Kahn estar particularmente preocupado com Billy Milligan era totalmente normal, porque a doutora Cornélia Wilbur fez uma fortuna com Sybil. Agora, o Dr. Kahn tinha encontrado o seu Sybil. A objetividade do médico começou a ser criticada, e Bob Rutt, um jornalista, conheceu a história após 2 legisladores perguntarem a ele e questionarem, demonstrando preocupação com o Billy. Na época, um legislador era o Mike Stiziano, um democrata progressista, e o outro era o Clary Ball, um republicano conservador. E eles passaram a alertar o Bob sobre as coisas negativas envolvendo o Billy. Os 2 legisladores de lados políticos diferentes estavam preocupados com a situação. Uma dessas coisas, dos pontos, era o relatório que foi escrito pela polícia e que criticava severamente o Dr. Kahn, apontando um possível conflito de interesses. O Dr. Kahn recebeu $3.000 como consultor do livro e também pediu permissão do oficial de condicional de Ohio para permitir que o Billy saísse do estado e fosse para Nova York para aparecer em emissoras de TV e em Hollywood também, até mesmo para fazer um filme caso alguém se interessasse em avançar com uma produção. A irmã, a Cat, notou que depois que tudo isso foi revelado, que o livro começou, que a fama do Billy começou a ascender ainda mais, ela percebeu que todos estavam se afastando do objetivo, que era fazer com que o Billy ficasse bem. A mídia sempre tocava no assunto, de um jeito ou de outro, e não deram um minuto de descanso. Então, não era algo saudável, porque tudo que estava acontecendo estava sob os holofotes da população.
E houve muitas controvérsias sobre o Daniel escrever o livro, e as pessoas começaram a pensar que o Billy iria ficar rico com seus crimes. Ninguém gostou disso. E foi quando esses dois políticos começaram a se envolver e a querer aproveitar a oportunidade de usar o caso para aprovar uma lei e conseguir também publicidade com isso. O republicano Clary e o democrata Mike eram relatores de um projeto que se chamava Lei Milligan. Qualquer dinheiro que ele ganhasse com a venda de seus livros, ou então com as pinturas que ele fazia, deveria ir para o Estado. Se ele já tinha um contrato ou um trabalho em andamento, as questões ficaram complicadas, porque como poderiam aprovar uma lei que confiscaria os lucros que poderiam advir disso? A equipe que cuidava do tratamento do Billy sempre conferia como ele estava, então eles decidiram que permitiriam que ele tivesse o que chamavam de licença para sair, porque o Billy melhorou a um ponto de que não consideravam mais ele perigoso, e até disseram, à medida que o paciente melhora, você dá mais liberdade a ele. O povo de Athens sentia compaixão e compreendia o caso do Billy. Pessoas entrevistadas na rua disseram, olha, eu acho que se os especialistas dizem que ele está seguro para sair e precisa de uma chance, podemos tentar ajudar. Aí outra pessoa disse, olha, eu sou totalmente contra o ataque íntimo, é algo assustador, mas no caso dele, eu não me sinto assim, sinto que ele procurou ajuda. E nisso, Billy pintava com frequência e seus vários personagens fizeram obras de arte. E por sua notoriedade, as pessoas se interessavam em comprar. E o Billy vendia quadros por milhares de dólares. Ele acabou tendo uma exposição no então chamado Banco Nacional de Athens. E em entrevista ele disse, se vierem ver meu trabalho, espero que não seja porque estão em busca de emoção, mas porque se interessam por arte. Não quero ser analisado pelo meu trabalho artístico. Eu já cansei disso. O fato do Billy estar ganhando dinheiro e de ter um livro em andamento criou um certo ressentimento entre os funcionários da instituição, porque ele tinha envolvimento em ataques íntimos, esse tipo de coisa, e ganhava mais dinheiro do que as pessoas que estavam ali trabalhando. Esse era o sentimento. A questão é, o Billy tinha privilégios? Ele foi tratado de forma diferente? A resposta, logicamente, era um belo sim. Nenhum paciente jamais havia sido tratado como o Billy. E ele pegou o dinheiro das vendas das pinturas, comprou um carro que ele deixava no estacionamento do hospital e ao qual tinha acesso durante as licenças. Os dois políticos, que eram políticos que queriam levar o Billy para uma instituição mais segura, ficaram furiosos com isso. E eles não gostavam da ideia de que o seu tratamento incluísse essas liberdades. E uma grande questão é que quando o Billy estava no hospital, os psiquiatras responsáveis que decidiam se ele deveria ou não receber uma licença para sair. Isso incomodou as pessoas, pois se ele tinha transtornos mentais, ao ponto de não poder ficar livre, não tinha como ele estar curado. Alguns argumentavam isso. Então, os legisladores mudaram a lei. Depois decidiram que se uma pessoa quisesse ter liberdade ou algum tipo de licença, o hospital teria que voltar ao tribunal e pedir a permissão da justiça. Só que aí, durante essa fase, aconteceram alguns incidentes com os quais o Billy teve grandes problemas. E um deles era que o Billy forneceu álcool e substâncias ilícitas para várias mulheres jovens do hospital. E foi a um dos pomares, bebeu, se envolveu intimamente com essas mulheres, um monte de coisas que ele não deveria estar fazendo. E todos viram esse comportamento como algo parecido com o que ele havia sido acusado de fazer. Ele foi preso por isso e deu início a toda essa história. E muitos começaram a dizer, olha, isso aí é um ataque íntimo a pessoas vulneráveis. Eram pacientes de uma clínica psiquiátrica. Eram pessoas que não tinham capacidade de consentir. Certamente, são pessoas que essa capacidade estava comprometida ou até ausente. Então alguns disseram, olha, ele está prestes a se envolver em outros ataques íntimos de novo. E as pessoas levaram isso muito a sério. E uma jornalista foi até conhecer o Billy e ele estava saindo da enfermaria e o enfermeiro disse assim, não fale com ele. E a jornalista não quis nem saber. E ela, não, eu quero falar. E aí o Billy disse, olha, eu não estou recebendo o tratamento que eu preciso aqui, eu preciso de ajuda. E aí o Billy disse pra jornalista, olha, volta amanhã, porque eu vou dar um jeito para que consigamos conversar. Quando a jornalista voltou no dia seguinte, ela foi informada por um guarda que a impediu de entrar. Ele disse assim, olha, você não está mais liberada e o Billy Milligan não está mais aqui. O Billy foi transferido de Athens para Lima no meio da noite, pouco antes do casamento da Cat. A transferência para Lima foi abrupta. Ninguém foi avisado sobre a ida dele e eles acharam que se o levassem dessa forma na surdina, seria difícil de alguém intervir. Até porque, na verdade, o Billy foi movido por uma ordem judicial e a Cat se deu conta que havia algo errado porque ela estava para se casar e no dia do casamento o Billy não apareceu. E ela falou, opa, alguma coisa muito séria saiu dos trilhos.
E o Billy foi colocado nessa unidade de segurança máxima. E aí depois descobriram que o que havia acontecido em Athens, que deu toda essa revolução, acabou não sendo tão sério quanto eles pensavam que tinha sido, porque daí eles perceberam que ninguém se feriu por estarem bêbados, e então pensaram que deveriam reconsiderar. Só que a situação era que o Billy virou uma questão política no momento. E o Hospital Estadual de Lima era péssimo. Nunca foi pensado como um lugar onde alguém fosse receber um tratamento adequado. Era um lugar onde os pacientes psiquiátricos iam para ficar trancados. Quando a jornalista chegou lá, ela viu um refeitório com cadeiras e mesas parecido com um refeitório de escola. E na época, o Billy estava assustado e ele apontava para as pessoas na sala de visitas e dizia: aquele ali é o homicida do calibre 22. Aquele cara tirou a vida da esposa, dos filhos. Eu estou com medo. Provavelmente, o Billy era o menos perigoso entre todos de lá. E ele parou de tomar as medicações que o Dr. Cal e o Dr. Harding tinham prescrito. E ele começou a receber uma nova prescrição do Dr. Lewis Lindner. Ele era o médico de plantão que deveria cuidar do caso do Billy, mas ele não acreditava no diagnóstico e não ia aceitar as bobagens de pessoas como o Billy. E nisso, o hospital até chamou a doutora Judith Box para avaliar o Billy, para dar uma segunda opinião, e ela meio que leu nas entrelinhas que eles esperavam que ela contestasse o diagnóstico original. E ela não tentou provar nada, porque ela confiava no Dr. Harding e na Dr. Wilbur. O que acontece nessas situações é que o conflito se torna intolerável e uma nova personalidade surgia, porém os psiquiatras pró-Billy disseram o seguinte: olha, a situação é que esse tipo de conflito vai se tornar intolerável e então novas personalidades vão surgir para lidar com esse conflito. E a doutora Judith não conhecia o tratamento, mas na época que ela foi a Lima, ela, na verdade, teve a impressão que aquele hospital era como quase todos os outros. Porque o único tratamento disponível nessas instituições são medicamentos que podem ser úteis para uma pessoa com esquizofrenia, mas para pessoas com diagnóstico de histeria, pessoas que precisam de mais medicação, isso realmente não funcionava. E o Billy diz que estava recebendo o tratamento de esquizofrenia, que era totalmente diferente do tratamento de TDI. E tudo isso fez com que o Billy se fragmentasse ainda mais. Então, ele ia dormir e acordava no dia seguinte e descobria que um mês havia se passado. Ele não sabia o que acontecia ou se algum dos alter egos havia saído e o que poderia ter feito. A doutora Judith estava tratando o Billy como um paciente de TDI e o Dr. Lindner disse que não acreditava nisso. Então eles tiveram um conflito de terapias. O Dr. Lindner, como não acreditava no diagnóstico, ele também pensava que o transtorno não deveria estar no manual de diagnóstico, porque ele pensava que aquilo ali era uma fraude. E o manual diagnóstico estatístico é um tipo de guia para diagnóstico psiquiátrico que é usado por médicos, educadores, pesquisadores, terapeutas, pessoas como eu, que é inclusive um farol dentro de tribunais em situações como essa, em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos. O Billy, de certa forma, era manipulador no sentido de conseguir o que queria. E pacientes que sofreram grandes traumas acabam aprendendo a manipular todo o resto e tudo ao seu redor. A jornalista não era cética em relação ao transtorno, mas estava ciente das manipulações que o Billy fazia para conseguir o que queria. Quando o Billy conversava com o Dr. Cal ou com a doutora Wilbur, ele adotava a estratégia de transtorno de personalidade. E depois que foi para as outras instituições nas quais as pessoas não engoliam essa estratégia, ele era considerado um sociopata absoluto. Então, o Billy começou a usar outras estratégias, como greve de fome, para manipular o sistema do manicômio. O advogado de Athens, o Alan Goldsberry, entrou com um processo contra o Dr. Lindner em 1979 e então Billy teria uma audiência para decidir a transferência novamente. Só que aí os políticos disseram: não, é em Lima que ele precisa estar. Dá pra ver que ele não consegue se controlar. Só que aí o que aconteceu? O governo decidiu fechar o Hospital Estadual de Lima e planejou abrir as famosas unidades forenses. Houve um período em que parecia que o Billy seria transferido o tempo todo, porque ele ainda enfrentava problemas para receber tratamento e não tinha com quem conversar ou quem quisesse ouvi-lo e acreditar nele. E ele sentiu que estava perdendo o tempo. Então, em 1981, aconteceu o lançamento do livro. Daniel Case lançou As Mentes de Billy Milligan.
e houve até aparições na TV. Numa entrevista, perguntaram: quanto tempo você passou com ele? E ele disse: olha, foi um período de 1 ano e meio, umas 20 horas por semana. E o livro é basicamente de memórias e diálogos dele, sabe? Não tem nada inventado. O Dr. Daniel passou muito tempo entrevistando a família e as pessoas que tinham envolvimento com Billy, tudo que estava ligado ao caso, para tentar juntar todas as peças. E a Cat disse: eu sei que parte do livro é ficcionalizada, mas o Daniel queria acreditar em tudo o que o Billy disse. E ela falou que isso a incomodou, porque eles estavam falando de alguém com um transtorno mental, alguém que era facilmente manipulado ou que poderia manipular os outros. Então, isso deixaria os leitores se perguntando sobre o que era real e o que não era. Numa entrevista dessa turnê do Daniel, perguntaram: como sabemos que não é fingimento? E ele disse: bom, primeiro, porque o Billy foi examinado por um período de 7 meses. O primeiro, com múltiplas personalidades em tantos meses lá no Hospital Hard. Segundo, ele foi para Athens e viu o Dr. David Kahn falando com ele. E o Dr. Kahn usou o amital sódico em entrevistas, que é como um soro da verdade. E ele não conseguiria fingir para um especialista. Só que um professor de psicologia disse que o amorbarbital era muito usado como soro da verdade, porque era uma forma de induzir em algumas pessoas um estado hipnótico. Isso, no caso, se essas pessoas fossem resistentes a outras técnicas comuns de indução. Então, nesse caso, a pessoa, segundo esse professor de psicologia, se tornava mais sugestionável e era muito fácil colocar ideias na mente dela, principalmente de alguém que já estava medicado ou sob o poder da hipnose, para que aceitasse essas ideias. O professor diz também que aquela situação toda com esse medicamento era um estado de transe, um estado de responsabilidade ou de uma ausência induzida por medicação. Aquele técnico do hospital, o George, que trabalhou em Athens, disse: eu nunca vi o Billy com outra personalidade, exceto quando o Dr. Kahn o hipnotizava. Ele disse que quando encontrava com o Billy no corredor, era sempre o mesmo Billy. E ele disse: eu sei que tem uma explicação sobre ele não sofrer estresses que provocassem a saída de outras personalidades e tal, mas quando você nunca vê essas outras personalidades, você começa a se questionar. Em um registro gravado, a personalidade-chefe, o Arthur, disse assim: não falo com alguns funcionários de lá, simplesmente porque não me entenderiam. Eles não são muito abertos. Então, tipo, dando a entender que deixava o Billy livre, leve e solto nesse sentido, porque os outros funcionários não acreditavam. Só que o técnico George disse assim: eu acho que ele foi encorajado a criar mais personalidades, porque todo mundo quer agradar os médicos, especialmente se o teu médico te mantém fora da prisão. O professor de psicologia disse que as pessoas mais fáceis de hipnotizar também são as mais capazes de criar várias personalidades. São pessoas sugestionáveis, imaginativas, pessoas que gostam de agradar e pessoas que são boas em encenação. Muitos desses pacientes querem agradar o terapeuta, querem chamar a atenção e se acham que o terapeuta tem interesse no número de personalidade que eles têm, eles terão mais personalidades. O único limite para o número é a variedade das personalidades e a imaginação do indivíduo e do terapeuta, infelizmente. Um psicólogo disse que viu terapeutas que perdem a objetividade com esses casos e se envolvem demais com a pessoa, que aceitam tudo o que ela diz como realidade. Logo após o caso do Billy, houve uma explosão de casos parecidos nos Estados Unidos e de repente tudo virou uma loucura. O diagnóstico de múltiplas personalidades se tornou mais popular e o número de personalidades se expandiu. Em As Três Faces de Eva são apenas 3, em Sybil 16. E então, profissionais começaram a aparecer e disseram: olha, meu paciente tem 162 personalidades diferentes. O Dr. David Kahn ministrou um workshop e disse que era preciso identificar todas as personalidades, catalogá-las e descobrir quais eram suas funções. E ela descobriu que quanto mais você fazia isso, mais registrava essas personalidades, mais personalidades apareciam. E então a maioria parou de fazer isso porque percebeu que você só dava mais brecha para personalidades aparecerem. Não demorou muito para os profissionais perceberem isso. E o Dr. Kahn estava interessado não só em supervisionar o caso, mas também em administrá-lo e controlá-lo em quase todos os aspectos.
Só que algumas pessoas consideraram isso como uma loucura dupla. O paciente e o terapeuta estavam jogando ping-pong um com o outro, pois ambos precisavam aprimorar o conceito de transtorno de múltiplas personalidades. O Daniel, em uma entrevista, foi perguntado: "Você não teve dúvidas?" E ele disse: "Toda manhã de segunda, eu pensava, não acredito, é incrível." Mas nos 12 meses em que o entrevistei em fita cassete por centenas de horas, eu descobri que nunca vi inconsistências. Só que o técnico George fez uma revelação muito forte. Ele disse assim: "Eu não era cético no começo. Só que eu comecei a ficar cético com o passar do tempo, porque algumas coisas causaram isso em mim." Ele disse que se lembrava claramente de um momento em que ele estava falando com o Dr. Walter, que era natural da República Tcheca. E aí, ele havia sido convocado para a Força de Trabalho Alemã na Segunda Guerra Mundial e foi enviado para a frente russa. E lá ele aprendeu várias línguas da Europa Oriental, inclusive serbo-croata. E aí o Dr. Walter tentou falar com Reagan em serbo-croata. Reagan imediatamente trocou de personalidade. E o Dr. Walter tentou várias vezes e o Reagan não conseguiu falar serbo-croata em nenhum encontro. Ele disse: "Não foram só as minhas experiências. Eu tive centenas de conversas com outros funcionários e todos compartilharam experiências semelhantes com o que viram e o que ouviram e as razões pelas quais começavam a duvidar de que o Billy Milligan fosse tudo o que ele dizia ser." O Billy alegou, quando era um detento no hospital para os presos com transtornos mentais, que sabia escrever em árabe. Então, em um registro gravado, alguém pergunta: "O Daniel, o autor do livro sobre você, recebeu uma carta em árabe." E o Billy disse: "Foi o Arthur que mandou." Aí a pessoa pergunta: "Então o Arthur escreveu?" E ele disse: "Sim." "Tem certeza?" "Sim, o Arthur escreveu, sim." Acontece que essas cartas não foram escritas pelo Billy, mas por outro preso que era árabe, Ayed Khalini, um egípcio, um homicida, que estava sendo tratado por esquizofrenia. Há um registro gravado em que esse homem conta o seguinte: "Ele me pediu para ajudá-lo a aprender uma língua árabe egípcia e também me perguntava se eu poderia ajudar a traduzir uma carta do inglês para o árabe egípcio." Na entrevista com o Billy, a jornalista falou assim: "Talvez o Arthur tenha sido esperto, inteligente e encontrou alguém para escrever a carta em árabe." Aí o Billy diz assim: "Naquela masmorra em Laima, não tem árabes em Laima." Um filósofo disse que todo o caso de múltiplas personalidades é uma imitação, uma reprodução, uma cópia de um caso anterior. E ele disse assim: "Nós podemos voltar à época de Janet e Charco, em que havia várias personalidades de todos os tipos, criadas, construídas sob hipnose, ou seja, um fenômeno de transe. Desde o início dos tempos, há pessoas que se colocaram em estado de transe durante o qual você não é mais você e, portanto, não é responsabilizado." O juiz Flowers disse que o Billy não estava recebendo um tratamento adequado no Hospital de Columbus. Então o Estado transferiu o Billy desse centro para Athens. E aí a Cat contou que eles esperavam que as coisas se acalmassem, porque o Dr. Calm voltou a ser o médico do Billy. E eles tentaram voltar aquilo tudo com um bom protocolo, porque o Billy estava muito confuso com tanta substância que havia tomado no hospital anterior. Só que o próprio técnico George disse: "Eu não acho que o Billy era perigoso quando estava em Athens. Ele era amplamente reconhecido e tinha muito a perder naquela época. Mas no geral ele se comportava bem e tinha uma boa conduta que o ajudaria a sair do confinamento o mais rápido possível." Porém, o Billy explorou intimamente outras pacientes. Ele conseguiu se envolver intimamente com uma funcionária também. E ele chamava muita atenção das jovens que passavam pelo hospital de várias formas. Mas não era incomum ver voluntárias e estudantes dizendo: "Esse é o quarto do Billy Milligan, que legal!" Havia até cartas enviadas para ele. "Oi, Billy, como vai? Billy, você disse que se casaria comigo. Eu te amo, eu não ligo para o seu passado." E quando Billy estava no centro forense de Dayton, um dos detentos ou pacientes era um rapaz chamado Don Bartley. E ele e o Billy se tornaram amigos ou eram co-pacientes. E aí esse cara tinha uma irmã
chamada Tanda. E ela visitava o irmão, e aí ela conheceu o Billy. Rapidamente, os dois se casaram, e o casamento aconteceu às 13 horas na sala de visitas do Centro Forense, com poucos convidados. Entre eles, o Dr. Daniel, que escreveu o livro, e disse que o casamento não tinha nada a ver com publicidade. Ele falou assim, olha, eu não sabia sobre o casamento até alguns meses atrás. E o repórter perguntou, você acha que é real? E ele disse, olha, eu acho que se amam. Eu acredito no amor, e você? A mídia ficou em cima desde o início, quando soube do casamento, porque alguém com transtorno mental ia se casar, meu Deus do céu. E aí, em uma entrevista, a moça disse assim, olha, se eu baseasse o Billy em tudo que eu tinha lido, não me casaria com ele. Mas eu o conheci, deixei de lado todos os mitos, boatos e coisas do tipo. Eu ignorei tudo isso, sabe? Eu conheci. Já lidei com o Billy em diferentes situações e personalidades e eu acho que é aceitável. E sei da responsabilidade que tem. Só que, pouco depois, essa moça descobriu que talvez tivesse cometido um erro. Após 51 dias de casados, ela escreveu uma carta de despedida. Não consigo. Aí ela pegou o dinheiro que o Billy ganhou por royalties do livro e partiu. Obviamente o Billy se sentiu enganado. Bom, só que nesse ponto o Dr. Cal já havia começado a trabalhar com o Billy de novo e queria voltar a fazer um tratamento ambulatorial para que o Billy conseguisse retornar à comunidade e então viver normalmente, porque era o que ele queria. Aí em 1983 o Billy disse, já faz 5 anos e eu quero ser normal, eu quero ser como todos, eu quero ter uma vida normal, só que eu tenho muito mais a provar do que uma pessoa comum agora. Aí o juiz concedeu mais liberdades ao Billy no hospital psiquiátrico. As pessoas, nessa altura, já não estavam concordando muito com isso. E o Billy disse, sabe, eu quero que as pessoas me deixem em paz. E quando o Billy teve liberdade de ir e vir do hospital e ainda receber tratamento, ele decidiu alugar uma fazenda, comprou gados e decidiu que queria ficar sozinho. Então, nesse ponto, ali estava um homem que passou pelo Hospital Lima, que ficou preso durante anos de sua vida adulta e conheceu uma linda estudante da Universidade de Ohio, que era do time de tênis, chamada Becky Burkhart. E aí o Billy estava pintando, até criou uma fundação para menores que sofreram violência. E aí, em 1984, um homem estava produzindo uma novela de 15 episódios e decidiu convidar o prefeito, alguns juízes, o delegado, pessoas que eram conhecidas ali localmente, para aparecer na novela interpretando a si mesmos. Nessa mesma época, o Billy estava bem, já estava solto, e a maioria das pessoas não sabia mais do Billy além das manchetes, dos ataques, do seu passado tenebroso. E aí esse homem decidiu convidar o Billy para a novela, para que as pessoas enxergassem um outro lado dele. Aí ele participa de uma cena em que o personagem pergunta, você é o Billy Milligan, não é? E aí ele diz, sou, você é o Adam Starr, não é? E o personagem, sim, que na verdade era esse homem mesmo. Reconheci você da novela. O Jim Murray interpretou um personagem com múltiplas personalidades. E o Billy, que interpretava seu Billy Milligan, era o normal ali na cena. E ele disse que o Billy tinha um ótimo senso de humor, mesmo depois de tudo. E eles planejaram que fariam só uma cena, mas o Billy e o Jim se tornaram amigos cada vez mais próximos e ele passou centenas de horas com o Billy. E ele diz que nunca se sentiu em perigo, exceto em uma das caminhadas deles, que o Billy quis mostrar a ele um lugar do qual gostava quando estava no ensino médio. De repente ele sentiu um calafrio no corpo inteiro, porque ele se deu conta que só tinha ele e o Billy, e eles não viam ninguém há pelo menos 40 minutos de caminhada. E ele não sabe se o Billy trocou de personalidade ou se ele percebeu isso de forma inconsciente. Só que ele se deu conta que estava muito vulnerável naquele momento. Mas ele não falou nada e tudo voltou ao normal, mas ele nunca mais foi caminhar com o Billy em um lugar tão deserto. E nisso o Billy estava reconstruindo a sua vida e havia um repórter do jornal local que tinha uma de suas obrigações ir ao ponto dos tiras, que era como eles chamavam. Logo cedo ele ia à delegacia, se aproximava do vidro e eles entregavam os relatórios. E aí tinha o xerife Bob Allen. E o xerife dizia, eu vou colocar o Billy Milligan na cadeia de novo. Começou a ser amplamente divulgado que o xerife de Athens não aprovava o fazendeiro. Desde quando o Billy chegou em Athens, o xerife parecia ter algo contra ele. Ele não gostava do Billy e dizia isso publicamente, ou aparecia nos jornais dizendo que jogaria o Billy na cadeia de novo, porque era onde era o lugar dele. E ele disse, eu não quero no meu condado. Se o juiz Flores quer soltá-lo, que o leve para sua casa, mas não para a minha cidade.
Acontece que, pra piorar, o xerife e o Billy eram vizinhos, então isso facilitava os confrontos e os conflitos, e o Billy acusou o Scott Allan, o filho do xerife, de disparar balas nos cachorros dele. Ele até deu uma entrevista e disse: olha, apenas alguns meses depois que eu saí do hospital, o filho dele disparou no meu cachorro, um pastor alemão. E ele falou assim: ele me acusou de perseguir os cavalos dele, mas o meu cachorro não fez isso. Obviamente, isso estava ficando tenso. E não era legal que o xerife passasse na casa do Billy sempre que voltava para casa. Houve relatos, inclusive, que o xerife estava se preparando para tirar a vida do Billy. Aí uma jornalista ligou pro xerife e perguntou. E aí o xerife disse pra ela: olha, eu não vou ter problema nenhum em contratar 2 caras pra tirar a vida do Billy. E aí o Billy deu uma entrevista dizendo: olha, finalmente encontrei um lugar onde me encaixo e o Bob está tentando tirar isso de mim, eu não quero que isso aconteça. E muita gente achava que o Billy era um vigarista, mas ele estava nas ruas e ele fazia parte da comunidade. Até que então aconteceu um incidente no celeiro. Teve um episódio horrível por causa do comportamento do Billy, algo que agravou o medo da comunidade. O Billy estava dirigindo um carro como funcionário do hospital e disparou no trailer do supervisor dos funcionários. Simplesmente pegou a ferramenta de fogo e pá! Aí o Billy foi preso por vandalismo. O Billy passou a ter algumas restrições enquanto aguardava a investigação e apareceu no noticiário e ele negou tudo. Ele disse: olha, eu admito que eu já estive com o Sr. Russell, mas quando ele disparou no carro do homem, eu não estava perto dele. Eu estava na cidade, só que em um lugar diferente. E eu estava em casa. Eu não sei, sabe, que horas aconteceu. Então, o belo mundo que o Billy havia construído veio abaixo. Aquele foi considerado seu auge. O Billy recebeu 4 acusações. Aí uma jornalista ouviu um boato de que 2 presos de Adams alegaram ter sido contratados pelo xerife Bob para tirar a vida do Billy, que eram para literalmente ceifá-lo e forjar que ele tirou sua própria vida. Só que, na época, não se sabe se alguém realmente acreditou nisso, porque as pessoas próximas ao caso disseram: não sei se o xerife faria isso. Sabe? Talvez foi outra história que o Billy inventou ou pagou aos detentos para inventar. Logo, Billy seria julgado no tribunal do condado por vandalismo, perjúrio e intimidação de testemunha. Aí o advogado dele parou de representá-lo porque o Billy não estava aceitando seus conselhos. E isso estava acontecendo. Chegou num ponto em que havia o júri e o Billy queria depor. Depois que o advogado disse: você não precisa ir, não vai acabar bem pra você. Mas o Billy não ouviu e, apesar das objeções do promotor de não ouvir seus advogados, o Billy pediu para ser seu próprio advogado. Aí um membro do grande júri, anos depois, contou que foi apresentado um depoimento do xerife Bob Allan, no qual ele apresentou provas que o Billy o ameaçou. Pois é, ele gravou uma conversa, ele estava com um gravador no bolso. E o Billy disse em termos bem claros, ele disse assim: Bob, eu vou tirar a sua vida e depois eu vou atrás da sua família também. Foi assustadora a gravação. E o grande júri fez perguntas ao Billy nesse sentido: você já ameaçou o xerife? E a resposta do Billy: não, claro que não, por que eu faria isso? O membro do grande júri disse: ele era muito convincente. O estranho é que as acusações contra o Billy nunca foram a julgamento. O Bob, o xerife, gravou a conversa e na época isso era ilegal. Então o juiz não teve escolha a não ser rejeitar as acusações e o Billy foi transferido de volta para a região de Columbus, para aquele centro que ele estava anteriormente, antes de voltar para o Athens. O membro do grande júri disse que se não fosse a gravação, eles teriam acreditado no Billy. E nesse ponto, o Billy já estava no sistema psiquiátrico há uns 5 ou 6 anos. E antes disso, quando ele era adolescente, ele não havia sido ajudado de forma significativa. Que era o que ele precisava, que era o que a família acreditava. Aí o Billy ficou deprimido, desanimado, e ele não se sentia bem lá, porque ele começou a trocar de personalidade com mais frequência. Em uma entrevista, o Billy disse assim: há 6 meses, quando fui ao tribunal para minha audiência, o Dr. Lindner fez uma argumentação em posição à minha saída da instituição, porque ele não tinha como saber se eu estava fazendo o tratamento com a medicação que eu precisava desesperadamente.
Agora ele mudou totalmente o rumo das coisas, dizendo que quer que eu volte à instituição, porque não quer mais que eu tome essa medicação que tem me ajudado muito, e isso me deixa confuso. Só que no feriado da independência dos Estados Unidos, em 1986, de acordo com Billy, o Dr. Linder disse a ele que a equipe de tratamento não estaria lá para protegê-lo e que o Dr. Linder estaria à frente do hospital sozinho. Eles tiveram um confronto e o Billy tinha medo do Dr. Linder porque o médico queria fazer um tratamento com o uso de ondas de choque nele. O Billy viu isso como uma ameaça. E como ele estava de volta ao domínio desse médico que ele não gostava, o responsável pela torazina e tudo o que havia acontecido já na estadia dele anterior, o Billy achava que a vida dele estava em perigo. Então, naquele momento, o Billy Milligan foi embora do hospital. O Billy fugiu na sexta e passou a ser procurado por todo o estado. Saiu até no jornal que, para o Billy, essa mudança de tratamento era um complô para mantê-lo internado. Rapidamente, várias autoridades se envolveriam e a fuga do Billy virou assunto nacional. Algumas pessoas disseram, olha, ele fazendo uma loucura de novo para voltar às manchetes. Chegou no ponto que o advogado original do Gary disse em uma entrevista, olha, desde o início desse caso, o meu instinto me diz que o final desse homem vai ser trágico. Eu espero estar errado, mas é isso que eu acho que vai acontecer. Bom, a fuga do Billy Milligan foi comunicada à polícia rodoviária e depois localmente pelos patrulheiros do estado. Eles acharam que o Billy, inicialmente as pessoas próximas a ele, pensaram que o Billy ficaria fora só por alguns dias, no máximo 2 dias. O assunto, obviamente, começou a se espalhar por toda a imprensa, porque o Billy tinha muitos médicos, advogados, e o advogado do Gary disse que não estou preocupado com a segurança pública, sabe? Ele já aprendeu a lidar com isso. Ele não é violento. Só que eu estou preocupado que ele esteja deprimido e faça algo contra si mesmo. Robert Booker, chefe de patrulha, disse: a fuga do Billy foi muito bem planejada. Ele teve ajuda do amigo dele, Jim Murray. E nesse ponto, o Billy também estava se comunicando com advogados e com o defensor público. O que aconteceu? Quando o Billy fugiu, a imprensa começou a divulgar loucamente o que havia acontecido. O amigo do Billy, o Jim, sugeriu que ele fizesse um vídeo. E no vídeo ele diria que saiu do hospital e que não tinha fugido. E que ele não deixou ninguém preso lá. E ele só saiu, que era algo que ele sempre fazia. Aí no vídeo ele até diz assim, olha, primeiro eu quero deixar claro que eu não sou um perigo ou uma ameaça, nem à sociedade, nem a ninguém. Eu saí do hospital por legítima defesa. Eu sinto um medo genuíno pela minha própria segurança. E tudo o que posso fazer é esperar até que o sistema judiciário funcione. Eu sou vítima da política deles. Parece que meu tratamento, meu compromisso e tudo que faço na instituição se tornou uma questão política. E eu acho que não ligam para o que é melhor para mim ou para a sociedade ou para os indivíduos nas instituições. Aí o Jim ligou para a imprensa, de forma anônima, lógico, e disse que havia uma fita do Billy no armário de número 28. Os jornalistas correram e logo divulgaram essa fita. Parecia que a história do Billy nunca terminaria. Quando o interesse por ele começava a sumir, ele aparecia com tudo nos jornais outra vez. E nisso o Jim estava envolvido nessa fuga até o pescoço. Ele mantinha contato com o Billy, ele mantinha contato com os advogados, ele estava conversando com todo mundo, inclusive quem queria pegar o Billy de volta. E o que acontece? Os advogados do Billy queriam que ele voltasse, só que tudo precisaria acontecer de um jeito que fosse satisfatório para todos, incluindo o Billy. E aí o Billy disse que queria que a equipe de tratamento cuidasse da medicação, não o Dr. Linder. E ele também queria que um juiz decidisse. E o Billy definiu algumas condições sobre quando e por que ele escolheria voltar. Mas nada disso aconteceria de forma rápida. O Billy ligou para a irmã Cat para avisar que estava bem e que não aguentava mais a pressão da mídia, por isso que tinha fugido, que tinha briga com os médicos, as discrepâncias em todos os medicamentos e que tudo isso o estava deixando louco. E pasmem! A grande ideia de fuga do Billy foi do Jim. Ele disse que percebeu que seria melhor que o Billy estivesse fora do estado. Então o plano inicial determinava que o Jim alugaria um carro, que eles iam para fora do estado, onde ficariam em segurança. E aí ele pensou que eles poderiam ir até o Colorado, voltar à direita em qualquer lugar e voltar para o Ohio. Na viagem ao Colorado, o Billy estava muito bem, ele não estava estressado, inclusive ele e o Jim se divertiram dirigindo por 2 ou 3 estados,
E aí o Jim o deixou em Aspen. Nisso o Jim voltou de avião, deixou o carro com o Billy e o Billy deixou o carro no aeroporto. Quando descobriram que havia um carro em Denver com os pertences pessoais do Billy, aí o FBI se envolveu e o assunto tomou uma ampliação ainda maior. Mark Chidman, um agente especial do FBI, não sabia nada sobre o Billy Milligan até ele se tornar um fugitivo em 86. E nessa época as autoridades consideraram o Billy um homem perigoso, inclusive com ferramenta de fogo. E as autoridades descobriram que o Billy tinha um parente na Colômbia Britânica, no Canadá. Pois é. E sabe quem era esse parente? O irmão do Billy. O irmão do Billy, o Jim, voltou a ouvir a voz do irmão no dia 16 de julho de 86. E o Billy disse que estava muito bem e disse pro Jim que o seu amigo Jim o havia levado para o Colorado. E ele falou, olha, eu estava pintando calçadas e eu até estou ganhando bem e tal. Inclusive já ganhei uns $1.000, eu estou ótimo. E aí o irmão Jim perguntou, quais são os seus planos? E ele disse, não tenho planos. Aí, naquela noite, o Billy ligou e falou que embarcaria num avião e que iria para Seattle. Aí que queria ver o irmão no dia seguinte. E o Jim, não, tá bom, ótimo. E foi a primeira vez que eles se viram em anos. O Billy estava de ótimo humor, eles conversaram um pouco. E o Jim falou assim, olha, eu não posso te levar para a Colômbia Britânica, mas há uma cidade ao sul chamada Bellingham. Você vai adorar, é parecida com Athens. E aí na manhã seguinte, eles tomaram café, conversaram. E aí eles andaram um pouco pela cidade. O Billy gostou, achou tudo lindo. E assim foi o início dele em Bellingham. O que aconteceu? O Jim dirigiu até que eles achassem uma placa de aluguel em uma casa, que era uma casinha numa colina. Aí o Billy entrou lá, falou com as pessoas, voltou e disse, achei um lugar. E o Jim falou, ótimo. Ele já tinha, inclusive, um novo nome. Christopher Carr. O amigo dele, o Jim, deu a ele um número de CPF e um cartão de Christopher Carr. E ele os usou para conseguir uma carteira de motorista ou um RG do estado. E essa nova vida se iniciou. Nesse ponto, o Jim começou a ver o seu irmão com mais frequência, no mínimo todo fim de semana. E aí, depois de um tempo, o Billy queria sair de Bellingham para ver umas coisas. Então, o Jim arriscou e o levou para o Canadá. Eles atravessaram a fronteira, eles não mentiram, porque lá na fronteira não perguntaram quem o Billy era. E aí, o Jim hospedou o irmão em sua casa. E o Billy queria fazer obras de arte, queria fazer arte. Aí o Jim saiu, comprou algumas telas, materiais de arte, tudo. E aí o Billy se sentou no chão e fez algumas das obras mais lindas que o Jim viu em sua vida. Era inacreditável os desenhos dele. Aí o Billy queria voar. Aí o Jim pegou um avião, o levou pra voar. Eles voaram pelas montanhas, pela Expo. E o irmão, inclusive o Jim, pensou que aquilo tudo era seguro porque havia muita gente. E ninguém no Canadá sabia quem o Billy era. É claro que o Jim sabia que estava brigando um fugitivo, mas ele não sabia quais eram as consequências disso. E as autoridades, lógico que avisaram a Seattle imediatamente que o Jim tinha um irmão fugitivo. E é claro, pediram que em vias de acesso ou em outros lugares que colocassem fotos do Billy caso ele voltasse e o localizasse. Só que naquela época não é como agora. Tudo é computadorizado e é tudo muito mais fácil de ver alguém entrando e saindo. E o FBI também não entrou em contato com o Jim. E nenhum policial de Ohio foi até a casa dele, ninguém de Washington, ninguém o contatou. Então ele não tinha certeza, na época, se as autoridades sabiam quem ele era. O interessante é que o Jim fez um diário sobre tudo. Ele escreveu no diário cada conversa que teve com o irmão, cada dia que passou com o irmão. E ele até gravou algumas dessas conversas. Depois de um tempo, o Billy voltou para Bellingham. E aí, nisso, o Jim já estava um pouco nervoso e ele ligou para o advogado original do Billy, o Gary, o defensor público. E a ligação não foi muito boa, porque o Gary disse assim, olha, todos em Ohio estão chateados com o Billy agora, ele estragou tudo, de verdade, sabe? Ele pode simplesmente entrar numa floresta, tirar a própria vida e acabar com tudo, e nos poupar de muitos problemas. O Jim desligou o telefone incrédulo, porque ele falou, gente, esse era o advogado que o defendia, ele ficou fora de si. Aí, o Jim ligou para o Jim Murray, e a partir de então, o Jim e o Jim se falavam diariamente, fosse por telefone ou até por carta. Em algum momento, o irmão do Billy, o Jim, começou a ficar nervoso porque, aliás, a preocupação dele começou a crescer porque as pinturas do Billy
passaram a ficar perturbadores. E não apenas isso, de repente o Billy estava adquirindo coisas mesmo sem ter dinheiro. E ele percebeu que o irmão precisava de ajuda psicológica, porque ele falou, não, meu irmão tá mal, tá muito mal. A Cat contou que achava que o Jim sentiu que talvez pudesse ajudar o Billy a ter uma nova vida, já que eles não haviam conseguido fazer isso no centro de Ohio. Só que, na verdade, o Jim não conhecia bem o Billy para saber como ajudá-lo. Ele não conhecia o Billy, na opinião dela. Dia 31 de outubro, o Jim estava muito nervoso, aí ele ligou pro Jim Murray e eles tiveram uma conversa de 1 hora sobre a condição do Billy. E ele disse, olha, eu acho que ele deve estar cuidando da própria condição financeira, porque o Billy fica em pânico quando tem pouco dinheiro. Aí o Jim fez alguns telefonemas pro Billy, em que perguntou se ele estava esquecendo das coisas, e ele disse um pouco, o que na época devia ser muito. Então foi quando as coisas começaram a desabar. Em dado momento, o Billy disse ao Jim que um homem do condomínio dele havia desaparecido. E ele disse que a polícia estava investigando o caso no local e que ele precisava dar o fora. Os policiais farão perguntas, vão me achar, saberão quem sou. E aí o Jim disse, por que você não falou comigo sobre isso para resolvermos juntos? E ele disse, eu sei decidir por mim. E então as coisas começaram a ficar ainda mais caóticas. Depois o irmão soube que o Billy estava numa casa e que ia dividir com outras pessoas. E aí o Billy passou a fazer parte de uma empresa com outros rapazes, uma empresa de jacuzzi. E aí o Jim perguntou, e o que você faz nessa empresa? O Billy disse, eu sou gerente de marketing. Aí o Jim Murray sabia fazer videochamadas para 3 participantes. E aí ele decidiu fazer uma ligação para o Dr. Call, e no qual participou o Dr. Call, ele e o irmão do Billy. E todos os 3 conversaram juntos. E o Dr. Call disse, olha, eu me importo com o Billy, estou preocupado desde que ele foi embora. E agora, eu acho que a melhor solução para o Billy é que ele concorde em se entregar na cidade onde o Dr. Ellison está. Ele recomendou um médico chamado Ralph Ellison, que morava na Califórnia, um terapeuta conhecido por tratar pessoas com TDI. Só que o Dr. Call disse o seguinte, só que tem uma coisa, desde que conheço o Billy, ele só segue o tratamento que ele acha melhor. Ele não segue o terapeuta. E aí o Jim disse, é verdade. Aí o Dr. Call disse assim, eu vou te dar um conselho. Caso o Billy não queira fazer o tratamento com o Dr. Ellison, não vai haver acordos nem condições. Eu sugiro que vocês se afastem e o deixe nas mãos de Deus. Aí o Jim ligou para o Dr. Ellison e perguntou se ele atenderia o Billy. E ele disse sim, se ele vier me ver, eu aceito. O Billy ligou, então, e disse que estava ao norte de Sacramento. E falou pro Jim Murray que queria que o Jim Murray mandasse para ele substância ilícita, algo que o Jim Murray tinha acesso na época. E o Jim disse que ser amigo do Billy Milligan era algo que sempre causava um tipo de estresse, porque ele nunca sabia exatamente o que poderia acontecer. E ele até se perguntou, será que eu mando esse remédio? Aí ele decidiu que seria pior, que de repente, se o Billy não tivesse esse remédio, ele iria desmoronar. E que se alguém tentasse prendê-lo, poderia acontecer algo violento. Aí ele decidiu enviar o remédio e ficar calado, torcendo que ele se encontrasse com o Dr. Ellison. Acontece que o endereço do Dr. Ellison dava numa penitenciária estadual. Aí ele ligou pro irmão, naquela noite, muito chateado, e disse, vocês armaram pra mim, tentaram me fazer entrar na cadeia. E aí o Jim falou, não, eu não fiz isso, eu não sei nem onde o Dr. Ellison está. Você tem o número dele? Ligue. Você ligou pra ele? Ele disse não. E o Billy não tinha intenção de entrar na penitenciária para encontrar o Dr. Ellison. E aí o irmão perguntou, onde você está agora? E ele falou, eu estou na Flórida. Eu falei com a tia Jo. Você tá brincando? Você está na Flórida e ligou pra conhecidos? Você tá tentando ser pego? E ele disse, olha, de muitas formas eu já fui pego. Na verdade, eu estou em uma sala de reuniões de um hotel. Tem uma convenção de segurança pública acontecendo. Todos os promotores do estado estão aqui. Aí o Jim falou, peraí, você vai falar com o Randy? Randy era o promotor. Aí ele falou, vou dizer o que fazer. Aí ele respondeu, eu vou falar ao Randy o que vou fazer. Vou sentar na lanchonete e vou ter uma vantagem sobre eles. Ele falou, Billy, isso é sério?
E ele disse sim, porque o Billy havia ligado na noite anterior ao Randy Dunn na convenção e o outro Jim sentiu que, na verdade, o Billy estava querendo facilitar a própria captura. E aí o Jim ligou pro FBI e disse, olha, isso vai parecer bizarro, porque é bizarro, mas tem um homem chamado Billy Milligan que está fugindo da polícia desde julho, desde que saiu de um hospital em Ohio. Tenho contato com ele há um certo tempo e sei que ele está na Flórida agora. Aí o agente especial do FBI, Mark, estava no escritório em meados de novembro de 1986 e recebeu uma ligação da polícia do Canadá, o que era incomum, porque o Jim ligou para a polícia do Canadá e agora a polícia do Canadá estava entrando em contato com o FBI. E como aquilo era uma ligação direta, ele sabia que alguma coisa era séria ali. Aí ele atendeu e o cabo falou para ele, olha, sabemos onde Billy Milligan está. O Billy estava em Miami com a tia e morava em Bellingham, em Washington, usando um outro nome. Aí, algumas horas depois, o FBI de Miami ligou pro Mark e ele ouviu risadas. E ele disse, qual que é a graça? E eles disseram, olha, nós estamos na casa da tia dele. Ela está cooperando conosco e disse que o Billy está na cidade. Aí o Billy telefonou para ele e disse, estou no hotel tal e logo estarei em casa. Acontece que o Billy também havia dito ao irmão que nunca seria levado de volta vivo e que ele não queria se entregar. Então, as coisas não batiam de certa forma. Aí os agentes foram até o hotel, entraram e viram o Billy com o defensor público Randall Dana. Quando eles prenderam o Billy, ele apontou pro Randall e ele disse, não fui eu, Billy, não diga nada. Aí, em uma entrevista, o Billy disse, olha, sempre que não estou no hospital sou acusado de crime. Não roubei as joias de ninguém, não contrabandeei substâncias, não tirei a vida de ninguém, não ataquei ninguém intimamente, eu não machuquei ninguém. Mas as coisas ficariam um pouco tenebrosas demais. Depois que o Billy foi capturado, conversando com os agentes em Seattle, o Mark, o agente do FBI, soube que um homem havia desaparecido, Michael Pierce Meadow. E nesse ponto, a Polícia Real do Canadá bateu a porta do Jim. Ele abriu e eles disseram, olha, nós acreditamos que você interagiu com seu irmão nos últimos meses. E ele disse, qual é o problema? E eles disseram, nós acreditamos que o seu irmão tenha feito algo ruim com Mike Meadow, que agora está desaparecido. Michael Meadow foi dado como desaparecido em setembro de 86, quando Billy havia ido para Bellingham. O detetive da polícia descreveu que o Michael tinha 30 e poucos anos e o pai do Michael havia denunciado que não via o filho há um bom tempo. Ele fez um BO na polícia local no dia 27 de setembro, então a polícia foi ao apartamento dele e falou com os amigos e com as pessoas que o conheciam. E falaram com um indivíduo que se identificou como Christopher Carr. Falaram com os vizinhos, falaram com a locadora, com a mulher que era proprietária do apartamento em que ele morava. E ela disse o seguinte, a última vez que eu vi o Michael foi em 15 de setembro. Ela disse que eu vou receber o aluguel do Michael e do Billy e vi os dois do lado de fora do condomínio. E eles pareciam estar discutindo. Toda vez que o Billy dizia algo, o Michael o questionava, porque ele não estava acreditando nas histórias do Billy. O Michael se irritou e aí entrou em seu apartamento. E foi a última vez que alguém relatou ter visto o Michael vivo. A moça que fazia faxina no apartamento do Christopher encontrou o talão de cheques e alguns extratos bancários do Michael, além de outros pertences e alguns deles como registros de cheques embaixo da cama do Christopher. Aí o detetive de polícia disse, o que sabemos sobre Christopher Carr? Nada. Ele era novo na área. E até onde todos sabiam, ele não tinha emprego. Só que o detetive Zaibel o interrogou. Ele bateu na porta do 901, onde o Christopher morava, mas ninguém atendeu. Aí ele ouviu uma voz atrás dele. Posso ajudar? E era o Billy. E logicamente era o Billy Milligan, conhecido como Christopher para aquelas pessoas da região. O detetive disse que precisava falar com ele sobre o desaparecimento do Michael Meadow, e ele disse, olha, eu preciso ir, eu vou fazer uma viagem a trabalho, e eu ficarei fora por 3 dias, mas eu ligo quando voltar. Logicamente, com o tempo, o Billy se tornou o foco da investigação, e eles passaram a acreditar que ele poderia ter feito algo com o Michael Meadow. O Michael recebia das Forças Armadas uma pensão por invalidez, e eles descobriram que os cheques desses pagamentos haviam sido forjados e que o dinheiro foi para uma conta conjunta com o Christopher Carr. Pois é, o Billy abriu uma conta conjunta e
ele controlava a conta. O Michael havia voltado de férias no dia 14 de setembro. Então as autoridades acham que ali, nessa época, ele e o Christopher brigaram sobre os cheques do governo, porque o Michael deu falta, óbvio, era sua fonte de renda. E aí isso fez com que o Christopher tomasse a decisão de se livrar dele. Aí se perguntaram, se ele tivesse tirado a vida do Michael, por que ele ficou depois disso? Logo as autoridades esbarrariam em uma explicação para isso. O Christopher queria outro cheque. No dia 18 de setembro, 3 dias após o Michael ter sido visto pela última vez, ele descontou o cheque do Michael, referente ao mês de setembro. Aí as autoridades acreditavam que o Christopher era quem mandava na relação dos dois. Porque o Michael era uma pessoa muito calma e era exatamente algo que o Billy faria, porque esse era o modus operandi dele, ficar perto de pessoas que o deixavam assumir a liderança. Então ele vinha com essa função de protetor para que pudesse usar as pessoas. Então ele tinha esse comportamento meio sociopata, sempre pensando no que poderia obter ou extrair dos outros. O Billy disse uma vez ao seu amigo Jim que ele era um sociopata. Ele disse, eu sou um sociopata narcisista. E o Jim concordou, ele disse, eu penso que é verdade, porque por mais amigável, carinhoso e carismático que ele fosse, ele não parecia ter sentimentos por outra pessoa. Então, mesmo sendo uma burrice tirar a vida de alguém, permanecer num local e sair gastando dinheiro e dirigindo o carro, talvez essa personalidade não pensasse assim. O Billy chegou a abrir uma caixa postal em seu nome para receber e descontar os cheques do Mike. E até tentou vender o carro dele. O Billy estava, obviamente, desmoronando. E é difícil saber o que estava acontecendo na cabeça dele e o quão desesperado ele estava, porque cada personalidade fazia o que queria e tinha a própria vida. Então quem dirigiu o carro, Tommy, o Arthur, e o irmão dele, o Jim, disse, olha, se ele fosse tão esperto assim, quanto diziam, capaz de criar a maior farsa do mundo, ele não cometeria esse erro bobo. Então as autoridades começaram a investigar como ele conseguiu o RG, de onde ele era, e eles foram à casa do primo do Billy, e o primo do Billy disse que o Billy e um amigo tinham ficado lá por alguns dias. E que o Billy não estava lá naquele momento. E que o Billy havia deixado alguns pertences lá, além de algumas malas e caixas. Aí uma caixa de equipamento de pesca estava cheia de material de pintura. E então outra caixa foi examinada e nela havia joias de ouro. Nisso eles encontraram 2 lentes que pareciam caber em uma armação de óculos específica. E havia manchas que pareciam ser de sangue, tanto nas lentes quanto na armação. Isso foi antes da época do DNA. E o exame de DNA só passou a ser usado em 1989, mas naquela época isso ainda não tinha. Então eles só tinham sangue nos óculos e mesmo assim não traria respostas suficientes. Não havia sangue o bastante para que os patologistas pudessem usar para comprovar um homicídio. Eles não tinham nada que provasse que alguém havia falecido. Eles acreditavam que o Michael havia sido eliminado e que o Billy estava envolvido. Mas eles não tinham provas suficientes nem respostas para os elementos que seriam necessários para montar um caso. Afinal, eles não tinham um corpo. E por mais que parecesse ser um bom caso circunstancial, não era suficiente para tal. As autoridades pensaram que poderiam acusá-lo de falsificação ou roubo, e provavelmente ele passaria de 30 a 60 dias preso, porque essa era a sentença para esse tipo de roubo. E depois, eles se deram conta que se o Billy fosse preso, ele acabaria morando na comunidade, depois que saísse da prisão. E aí eles falaram, não, meu Deus. Deus me livre, isso vai ser pior para a comunidade. Deixa ele voltar para onde ele quer voltar. Então, no final, o Billy não foi acusado de nada. Só que o pai do Michael agonizou, porque ele ligava perguntando alguma novidade? Alguma novidade? E ele sempre achou que o Billy Milligan tinha tirado a vida do seu filho. O Jim, o irmão, reconheceu que isso era uma grande possibilidade. E ele contou, inclusive, que naquela época do desaparecimento, o Billy foi a uma festa de umas 300 pessoas, em algum lugar perto do lago. E ele não conseguiu falar com o Billy naquele fim de semana e nem sabia onde ele estava. E o Billy nunca contou a ele. Só que o Jim falou que o Billy havia devolvido todo o equipamento de mergulho, exceto um cinturão com peso. Então ele acha que o irmão jogou o corpo em um lago para desaparecer com o corpo do Mike. E em Washington, como na maioria dos estados, se não houver corpo,
não existe crime. O Billy renunciou à extradição e voltou para Columbus em 10 dias. Ele havia sido pego em novembro, 4 meses depois de ter fugido. Aí ele voltou, retornou ao centro forense e voltou também aos cuidados do Dr. Lindener. E aí ele disse que estava desistindo. Aí o Billy deu uma entrevista e disse: eu vou voltar pra cadeia, vou apodrecer. É isso que estou fazendo. E aí perguntaram pra ele: você vai comer? E ele falou: não, provavelmente não. Que motivos eu tenho pra viver? O que eu posso esperar da vida? Toda vez que eu voltar ao tribunal, o juiz vai dizer: você cometeu um crime há 10 anos. Então é perigoso para a sociedade. A greve de fome do Billy foi uma forma de chamar a atenção, inclusive da mídia, para que ele pudesse se sentir no controle. E aí, depois de 34 dias, ele encerrou a greve de fome, ele chegou muito perto de perder a vida. A irmã, inclusive, achou que ele ia mesmo dessa para outra. E aí o hospital chamou uma outra profissional, a doutora Sheila Porter. Depois de vê-lo por um período no centro forense, os advogados dele solicitaram a sua soltura. E aí houve uma audiência em que os advogados pediram que ele fosse libertado para que passasse a ter um tratamento ambulatorial. E o juiz da época queria uma avaliação externa e um especialista externo. E o Billy foi levado para Boston para ser admitido na unidade do Dr. Chow, no Hospital McLean. O Dr. Chow o queria na unidade por uma semana para poder observá-lo dia após dia. E o Dr. Chow disse que o Billy cooperou muito, que ele estava interessado em fazer essa avaliação e que o Billy queria muito passar a impressão de que estava estável e que de uma forma muito sutil o Dr. Chow se sentiu até um pouco manipulado pelo Billy. Porém, ele escreveu no relatório que, por saber que o Billy já havia feito a fusão e que ele não estava desassociando mais, ele pensou que o Billy não era mais um perigo para os outros. Então, o Dr. Chow concluiu que o Billy poderia ser solto, e ele foi solto. Aí o Billy deu uma entrevista e disse: eu quero ser normal, eu quero ser como todos, eu quero viver uma vida normal. Mas eu tenho muito mais a provar do que uma pessoa comum agora. O Billy disse que não achava que poderia viver uma vida normal ali, porque depois de aparecer na mídia por 20 anos... ele era muito conhecido. Então, o departamento de correções o empregou como programador e era um contrato de 90 dias, para ajudá-lo a fazer uma transição. E aí isso saiu no jornal e um policial até recortou o artigo e o enviou para o FBI. O artigo até falava do trabalho do Billy como programador em Ohio, e o agente que leu aquilo achou um absurdo. Porque ele pensou: gente, fizemos de tudo para procurar esse homem pelo país inteiro, ele tirou a vida de alguém, e isso tudo foi esquecido, foi jogado para debaixo do tapete. O agente ficou revoltado. E lá estava o Billy, de novo, andando livre, leve, solto. E ele até deu uma entrevista e disse: olha, não me disseram que seria assim. Não me disseram que quando alguém fica conhecido, ninguém quer ter envolvimento, ninguém vai se importar porque você foi marcado. E o policial disse: sabe, quem acredita na história do TDI, seja verdade ou não, esqueceu as vítimas dele. Pelo menos 4 mulheres foram atacadas. E teve o Michael, que eu acho que foi ceifado. As pessoas esqueceram disso. A ideia de que ele tinha um transtorno de personalidade apagou tudo e se sobressaiu a tudo isso. E então, em março de 1990, o detetive William recebeu uma ligação da Tracy, namorada do Billy Milligan, relatando problemas com ele. O Billy havia ameaçado tirar a vida dela. Nisso, a Tracy ligou também para o marido da Cat, o Bob, porque ela estava com muito medo de perder a vida nas mãos do Billy. Ele perguntou o que foi e ela disse: olha, o Billy me ameaçou severamente. Você pode vir passar a noite aqui? E ele falou: claro. Aí ele dirigiu até Columbus. Então, quando era 2 horas da manhã, o Billy ligou para ela. Ele não atendeu o telefone, ele não disse nada, ele só escutou. O Billy falou assim: eu sei que o Bob está aí. Passa para ele. Porque você sabe que eu posso ir até aí e tirar a vida de todos vocês. E não vão fazer nada comigo porque eu tenho um transtorno mental. Os policiais ficaram muito chocados que nessa chamada telefônica o Billy disse outra coisa. A Tracy. Ele disse assim: os policiais são tão burros e incompetentes que nem perceberam, quando eu fui preso na Flórida, que eu estava com os óculos do Michael Meadow. E havia manchas de sangue dele naqueles óculos. Pra piorar, o Billy ainda disse pra Tracy: eu matei um negro em Logan, Ohio. E foi um homicídio brutal. Obviamente as autoridades foram ao chão quando ouviram isso. A Cat se lembra que no fim de semana, a mãe de Dawn Koss
foi até a casa dela e começou a perguntar sobre seu filho desaparecido. Ela disse que o nome dele era Dawn e que fazia dias que ele não aparecia. Aí ela disse que eles estavam muito preocupados porque o Dawn não fazia isso. E para piorar, eles acharam o carro dele abandonado na região de Logan. Aí a Cat perguntou ao Billy se ele conhecia o Dawn. Ela disse, você sabia que ele sumiu? E ele disse, nós fomos pelos arredores da Old Man's Cave e fumamos substâncias ilícitas e tal, mas eu não sei. O Bob, esposo da Cat na época, se lembra que antes ou depois disso, um dia o Billy apareceu de moto. E a Cat e o Bob se olharam e então perguntaram pro Billy, onde você conseguiu isso? Ele disse, eu comprei. E então, ele deu um maço de dinheiro para a Cat, que era uma quantia considerável, e o Dawn nunca foi encontrado. Em uma das gravações antigas, das primeiras entrevistas psicológicas do Billy, ele disse assim, não me chame mais de Sr. Milligan, já não pedi isso. A resposta do Billy sobre todos os crimes que ele pode ter cometido sempre foi, não fui eu, foram os outros. O diagnóstico de 1970 do Dr. Brown foi, estamos lidando com uma neurose histérica bem séria, com características que podem ser chamadas de antissociais. O professor de psicologia falou assim, a Cornélia Wilbur foi uma pioneira. Ela lutou e defendeu esse diagnóstico tentando mostrar que ele existia. E como explicar o Billy Milligan? Ele era alguém que fingia ter um transtorno de personalidade? Ele era bom em dar desculpas pelos crimes anteriores? Ele usou o sistema de saúde mental, o diagnóstico popular da época e a ingenuidade de seus terapeutas. Eu não vejo nada na vida dele que sustente o diagnóstico de transtorno mental, que merecesse os privilégios disso. Apesar do Billy ter dito ao telefone que tirou a vida de um segundo homem, nada aconteceu. E a vida dele continuou. E continuou, aliás, com todos os elementos que Hollywood deseja. A história da vida dele virou uma causa célebre. E era a coisa mais cobiçada do momento. O tipo de drama que Hollywood adorava e adora. O Billy morava em Hallard na época e disse para Cat que o James Cameron, que viria a produzir Titanic mais tarde, estava interessado em fazer um filme sobre a vida dele. E que, aliás, o Billy estava falando com algumas pessoas da Califórnia. O James Cameron chegou a interagir com o Billy, e ele foi com o Billy para Ohio porque queria ver com os próprios olhos onde os crimes aconteceram. Os ataques íntimos às moças. Depois, o Billy e o James Cameron concordaram em retratar a história. E aí o Billy foi para Los Angeles. Claro, com os estúdios bancando. Aí um homem chamado Brian, que na verdade era filho daquele advogado, o primeiro advogado do Billy lá, o Gary, foi à Califórnia para visitar o Billy e viu que ele estava vivendo de uma forma imprudente, com substâncias ilícitas e tudo o que quisesse ao seu dispor. E o Billy aproveitava tudo. Inclusive, ele foi jantar em restaurantes chiques com o Billy. Viu que o Billy estava torrando dinheiro igual doido. O Billy recebeu um tratamento maravilhoso lá. Ele se hospedou em hotéis com piscina, foi a festas regadas de substâncias ilícitas, bebidas, mais substâncias. O Billy, inclusive, tinha até um apartamento e o rapaz ficou chocado, porque o Billy estava experimentando aquela vida em Hollywood e estava achando aquilo tudo emocionante e fascinante. Ele andou de moto com algumas celebridades que havia conhecido, conheceu Arnold Schwarzenegger, o Danny DeVito, mas tudo isso, lógico que era temporário. Quando James Cameron começou a se aprofundar na história de vida do Billy Milligan, ele descobriu que uma mulher chamada Sandy Arcara aparentemente detinha os direitos da história do Billy. O Billy tinha oferecido os direitos da história a várias pessoas, incluindo o irmão da Cat. E o Billy assinou vários papéis, dando e concedendo os direitos da sua história a Deus sabe quantas pessoas. Afinal, ele tinha múltiplas personalidades. Aí a Sandy Arcara olhou para o James Cameron e falou, calma aí, ele vendeu os direitos dessa história por muito menos do que deveria. Aí ela processou o James Cameron para aumentar o salário dela de 250 mil para 1,5 milhão. O James Cameron levou isso pra Fox e a Fox falou, de jeito nenhum. Aí o James Cameron disse, olha Sandy, desculpa, não vai dar. E o projeto foi pro ralo. Vendo o projeto parado, o Billy decidiu processar o James Cameron em 1993. Além disso, ao mesmo tempo, o Estado estava pedindo dinheiro a ele. Ohio cobrou por todos os dias que o Billy passou no centro de saúde mental, hospital ou prisão em Ohio. A primeira firma que defendeu
O Billy, em 1978, também o processou e pediu quase $100.000. E, obviamente, o Billy não tinha esse dinheiro, então ele declarou falência. Mas a agência William Morris estava começando a receber quantias altas pelos direitos de vendas dos livros do Billy pelo mundo todo. E aí, parecia que o Billy tinha cerca de $3 milhões para receber. Eles tomaram conhecimento das reivindicações pelo dinheiro, principalmente de Ohio. E, novamente, as pessoas não gostavam do fato do Billy ter se safado e estar ganhando dinheiro com isso. E aí a Lei Milligan foi aprovada porque não aceitavam que ele lucrasse com o livro. Aí o Billy até escreveu: eu, William Milligan, não tenho a chance de uma audiência justa para impedir que o estado de Ohio roube meu dinheiro. Aí o Tribunal de Falências assumiu a jurisdição e passou a receber pelos direitos do livro e começou a pagar o estado de Ohio e os outros credores. Nisso, o Billy, que morava em Los Angeles, se mudou para Las Vegas. E Las Vegas é uma cidade de apostas, bebidas, festas. E o Billy conseguiu ganhar dinheiro lá também. A Cat até dizia: por que não pagamos seu aluguel? Deixa que a gente pague. Ele: não. Isso é sobre apostar. Senão não tem graça. E aí Ana, a sobrinha do Billy, contou que quando ela era pequena, seus irmãos eram pequenos, o Billy era um tio muito divertido. Ele era cheio de vida. E ele queria mimar os sobrinhos o tempo todo, dar várias coisas a eles. E ele sempre falava sobre jogos nos quais ganhava 10, 20 mil. Jogos diferentes, como Blackjack e outros. E por um tempo, o Billy ficou em Las Vegas e ficou de uma forma até estável, até que começou a ter episódios de crises. Ele ficava muito agitado, briguento e sempre ameaçava as pessoas. E ele dizia: olha, eu vou te processar, eu vou tirar sua vida. E ele foi preso algumas vezes por delitos e coisas do tipo. Mas chegou um ponto que o Billy estava tão arrasado, tão destruído, que ligou para Cat e perguntou se podia voltar para Ohio. Aí a Cat comprou uma casa móvel para o Billy e o deixou ao ar livre, onde ele podia pintar em paz e ter uma vida tranquila. Aí em 2012 ele foi diagnosticado com câncer. E ele estava com medo, só que ainda bebia muito. E não podia cuidar de si mesmo. Aí ele foi para uma casa de repouso. E a Ana, a sobrinha, cuidava muito dele no fim de sua vida, o visitava muito. E teve um dia que ele disse: olha, eu quero que você venha me ver. E ela foi lá nessa visita. E aí ele disse: olha, você acha que Deus me perdoaria pelas coisas que eu fiz na vida? E ela disse: claro, eu acho que Deus te perdoaria por tudo que você fez. Então Billy falou: eu fui uma pessoa horrível. Você nem sabe de tudo que eu fiz. E ela falou: eu acho que Deus pode perdoar qualquer coisa que você tenha feito. E então ele disse: eu tirei a vida de pessoas. Será que ele perdoa até isso? No dia 12 de dezembro de 2014, o Billy faleceu de câncer em Columbus, Ohio, aos 59 anos. Várias pessoas diferentes descreveram o Billy de formas diferentes. Disseram: ele era muito criativo, manipulador, interessante, talentoso, extremamente inteligente, incomum. Ele era muito persuasivo, assumiu o controle de tudo, perigoso, frágil, danificado, um vigarista brilhante. A irmã, a Cat, disse: olha, ele estava sempre pedindo ajuda desesperadamente, só que eu não acho que ele soubesse como pedir. Ao longo dos anos, os estúdios sempre tentaram levar a história do Billy para o cinema. Os atores cortejados para o papel do Billy incluíram Matthew McConaughey, Johnny Depp, Brad Pitt, Sean Penn, John Cusack. E em fevereiro de 2015 foi confirmado que Leonardo DiCaprio assumiria o papel. Mas o processo de desenvolvimento sempre ficou amarrado. Então, em 2016, o filme Fragmentado foi lançado no cinema, se tornando um grande sucesso de bilheteria. O diretor, Night Shyamalan, contou que o personagem principal, Kevin, foi baseado na história do Billy. O filme é totalmente fictício, ele não conta a história do Billy Milligan, mas as personalidades foram inspiradas no Billy, segundo o próprio diretor. Aí, em 2021, foi anunciada uma minissérie de televisão de 10 episódios com o título de A Sala Lotada, que seria estrelada por Tom Holland. Essa minissérie, quando você estiver assistindo esse vídeo, já estreou, pelo menos uns 4 dias antes desse episódio final ser exibido. Essa história é muito intragável, é desconcertante, é até mesmo desconfortável em algumas partes aqui, porque tem tanta coisa desacordada da realidade que até é difícil, mas nós
Vamos por etapas. Eu penso que a situação do Billy, como foi apresentada na época, especificamente como um possível coma psicológico no qual ele era incapaz de controlar as personalidades, é algo muito chocante. E é assustador pensar que você pode dormir, acordar, por exemplo, horas depois, em algum lugar que não era o que você estava antes, sem ter ideia de como chegou ali. E basicamente os profissionais, psicólogos, psiquiatras da época chegaram à conclusão de que a única saída do Billy, considerando o que acontecia em sua infância, é que como ele não podia mudar a situação externa, ele mudou a interna. Até hoje, a tese mais conhecida e bem aceita é que a mente se divide quando o trauma é insuportável e você não tem como lidar com ele. O que é algo que eu acredito. É óbvio que, assim, há questões aqui que são muito graves, que eu penso que também há algumas explicações que eu, Gustavo, acredito pessoalmente. Eu acho que esse é um assunto muito fundo. Eu acho que para cada caso existe uma situação individual que explica especificamente algumas circunstâncias. Eu também tenho questões que eu olho e que eu realmente até tenho uma definição de como certas coisas acontecem. Só que quando você olha para essa história, quando você olha para esse indivíduo, quando você olha especificamente para o que aconteceu, você percebe que o caso do Billy saiu dos trilhos rapidamente. E é aqui que entram os profissionais da saúde mental, que, na minha visão, fizeram um grande desserviço nesse caso. Eu acho que eu nunca falei isso em nenhum vídeo, mas eu não confio muito. Eu realmente fico com 10 pés atrás quando se trata de profissionais, psiquiatras e psicólogos opinando em relação a criminosos. De verdade, eu não confio. É uma área em que eu vejo mais descredibilidade do que acertos, porque eu vejo uma defesa gigantesca. Parece que dentro dessa área, a grande maioria sempre se inclina a favor de certos criminosos, e eu digo isso com base numa experiência extensa, analisando relatórios, vendo defesas absurdas no tribunal, de pessoas justificando tudo em nome do transtorno mental, e tipo assim, o indivíduo não merece ficar preso, coisas que são inaceitáveis e que eu não concordo, e eu estou falando aqui como alguém que faz parte dessa categoria, como um psicanalista, um estudante de psicologia, e eu só não faço medicina nessa altura da minha vida porque, infelizmente, não dá mais. E assim, eu tenho um grande desconforto nesse quesito, porque eu já vi muita aberração. Eu acho que você estudar a mente, que você procurar entender o indivíduo, procurar saber o que o levou até esse ponto é uma coisa que eu concordo, que eu acho que tem que acontecer, sabe? Que tem que haver pesquisas. Basicamente, tem duas histórias aqui no canal que são marcantes. Todas as duas geraram indignação quando o papel dos profissionais ficou assim evidente. E o maior problema é que, olhando para outras histórias, esse tipo de comportamento não é o único. Eu sei que tem um lado de que quando você começa a tratar uma pessoa, você tem grandes chances de se apegar, você passa a se importar com ele, lógico. Só que assim, existem linhas aqui que precisam ser respeitadas. Você não pode olhar para aquele indivíduo como se ele fosse uma vítima absoluta, sem esquecer as outras pessoas que foram vitimizadas. Isso é uma coisa que me preocupa, porque em situações como essa, você vê o perigo. Você vê como as coisas fogem dos trilhos. Você vê que decisões a favor do Billy afetam a vida de outras pessoas. O nível de responsabilidade aqui é gigantesco. Simplesmente a história ficou uma bagunça. Os psiquiatras se aproveitaram da posição que tinham na época, porque eles conseguiram confundir até a promotoria. Quando se analisa hoje o caso, os promotores ficam chocados que a promotoria simplesmente não tentou intervir. Eles acreditaram tanto no que os psicólogos estavam dizendo, eles deram tanto crédito, que eles basicamente deixaram as coisas acontecerem conforme os psiquiatras diziam que deveria acontecer. Então o caso tomou uma proporção gigantesca, de repente o Billy se tornou uma celebridade, um livro estava sendo escrito, pinturas estavam sendo vendidas, e ninguém absolutamente estava contendo isso. Quando você olha para esse caso, sabendo do que aconteceu antes e o que aconteceu depois, você chega à conclusão de que o Billy era muito mais inteligente do que aparentava ser. Eu já cobri casos aqui em que o psiquiatra foi testemunhar em nome do indivíduo e assim, tirou uma desculpa esfarrapadíssima e ainda convence o júri, porque as pessoas tendem muito a acreditar,
E esse é um problema, porque a credibilidade, essa credibilidade que nós profissionais da área da saúde mental carregamos, pode ser perigosa quando o indivíduo simplesmente não quer fazer o que é certo. Porque assim, gente, tem muita gente que vai testemunhar só por dinheiro. E assim, vender a credibilidade não é algo raro nesse meio. Tem também a questão ideológica, tem muitas inclinações que, inclusive políticas, que vão se tornar um perigo para a sociedade quando você começa a olhar para um indivíduo que, tipo assim, é vítima demais. Ai, o caso do Billy, coitadinho, não sei o quê. E aí você simplesmente joga para debaixo do tapete tudo o que aconteceu e ainda para de calcular o que pode eventualmente acontecer, considerando que esse indivíduo é um risco. Psiquiatras e psicólogos foram tão horríveis nesse caso, porque eles simplesmente esqueceram de olhar pontos importantes aqui. Antes das acusações do Billy de 4 ataques violentos, ele já havia sido condenado e preso por um ataque violento anteriormente. Outra coisa que incomoda é que, analisando os discursos do Billy e das personalidades, você consegue encontrar muitas incoerências. Discursos que, para profissionais altamente treinados, qualificados e com anos de bagagem, simplesmente deixarem passar é inadmissível. Se chegou a um ponto em que tudo o que o Billy estava dizendo estava sendo acreditado como verdade, como fatos. Aqui tem tanta coisa ridícula que, se isso aqui fosse uma história de ficção, as pessoas iam falar, gente, que forçação de barra. Tá, primeiro você tem uma pessoa que já cometia assaltos e uma outra que cometia violações. E aí depois aparecem personalidades que são indesejáveis, ou seja, essas anteriores já não eram indesejáveis e perigosas o bastante. Aí você tem ali as personalidades falando mal uma da outra, tipo assim, que é algo... Uau! Não consigo conviver com fulano porque fulano gosta de beisebol. Não, eu só roubei. Quem atacou as moças foi a outra pessoa. E no meio disso tudo tem essas moças que tiveram que acompanhar o Billy ficando famoso, ganhando livro, aparecendo em novela e ganhando dinheiro, fugindo, com uma cobertura nacional. Aí no fim o Billy tira a vida de pessoas, mente, que não é brincadeira, e ainda, se bobear, teve uma vida melhor do que muitas pessoas honestas. Hoje eu não acho que o Billy seria considerado legalmente insano. A maioria das pessoas que cometem crimes violentos não são doentes mentais. Quando se é convocado para fazer uma avaliação de responsabilidade criminal, normalmente você precisa avaliar se o indivíduo que potencialmente cometeu um crime violento tem algum tipo de resquício de doença mental. E a questão é, se essa pessoa tem essa doença mental, o crime dela tem algo a ver com a doença mental? Na maioria das vezes, a resposta pode ser não. Aí, durante o meu processo de pesquisa, para analisar o caso do Billy, eu vi um comentário de um indivíduo bem assim, ai, prender pessoas quebradas não faz nada pela sociedade. Oi? Diz isso para as famílias dos 2 homens que ele tirou a vida, porque eu tenho certeza que eles não concordam com você. Prender essas pessoas faz com que a sociedade permaneça segura. E obviamente quando o Billy faleceu foi um grande dia para a sociedade, porque a grande pergunta aqui é quanto o Billy realmente não sabia da existência das outras personalidades? Quanto de toda aquela atração que ele fez para os psicólogos, para a doutora Wilbur, não foi encenado. Rapidamente ele se adequou ao papel de vítima que os psicólogos achavam que ele era, então durante as gravações ele vai ficando cada vez mais inocente. E ele representou tão bem essa personalidade de mocinho indefeso, cheio de amnésia, que ninguém questionou nada. Se essas personalidades eram capazes de roubar, violar e até mesmo tirar a vida de alguém, não seria básico se questionar se elas estavam mentindo também? E se uma personalidade se passava pelo Billy, vamos supor, simplesmente parece que os psicólogos acharam que porque eles descobriram as personalidades e passaram a falar com elas, tudo o que diziam era verdade, tipo, fomos desmascarados, não vamos mais mentir. Oi! O mais chocante aqui é que quando você analisa as entrevistas das personalidades, todas elas sempre protegem o Billy. Em retrospecto, isso é estranho e até suspeito. Todas as confissões vieram com revelações que se encaixavam na melhor definição possível para o Billy. A grande violadora era uma mulher lésbica, um agressor muito improvável, que é tipo a revelação do ano. E o ladrão, assaltante, além de ser violento e perigoso, falava outra língua. E o líder era o Arthur. Tudo muito dramático e conveniente para o Billy. Se no final da vida ele confessou os crimes para a sobrinha e estava querendo perdão, então significa que ele estava muito
muito consciente do que aconteceu e do que fez ou de quem fez. O que só reforça que ele nunca esteve tão longe das personalidades e talvez até ele é quem esteve no comando delas. Sendo assim, o Billy foi a vítima perfeita de um criminoso com a desculpa perfeita. Lá no começo, quando as personalidades vieram à tona, elas disseram que o Billy era incapaz de fazer o mal a uma abelha. Aí lá naquela ligação, o próprio Billy diz, olha, nunca vão me prender. Ele fez ameaças gravíssimas, ainda diz que tirou a vida de pessoas e falou, nunca vão me prender porque eu tenho um transtorno mental. Ou seja, aquele Billy doce evoluiu para um homicida? Porque se as personalidades, ou algumas delas, eram capazes de fazer isso, você olha para os fatos e pensa, bom, talvez a própria personalidade Billy não estivesse assim tão distante das outras personalidades. O Billy mentiu em entrevistas, nunca assumiu a responsabilidade, o tempo todo foi jogado nas costas dessas personalidades. É muito fácil fazer isso e simplesmente viver a vida como se você não tivesse nada pendente. Eu acho que o amigo dele, Dean Murray, tem um sangue violento nas mãos. Ele simplesmente orquestrou toda a fuga, deixou que aquele homem fugisse. E aí, nessa, o Billy tirou a vida de uma pessoa. O irmão dele tem responsabilidade com isso, a irmã dele, de certa forma, porque todo mundo simplesmente estava ciente que o Billy era um ser perigoso, mas ninguém fez nada, porque o amor que todos tinham pelo Billy superou tudo que ele tinha feito. Se estivesse em minhas mãos, o Billy jamais retornaria à sociedade. Seja no hospital psiquiátrico ou numa prisão, um indivíduo como esse não pode retornar à sociedade. Ai, mas não é justo porque ele tinha esse transtorno mental. Bom, também não foi justo para as outras pessoas que não fizeram nada para merecer o que lhes aconteceu. Essa história é um reflexo de que os profissionais mais sãs do caso tomaram as decisões mais loucas que alguém poderia tomar. Aí a gente vê aquele profissional lá, aquele psiquiatra que foi o único que viu a verdade. Olha, sociopatia, manipulação extrema, um indivíduo que é perigoso, um sujeito que manipula, mente e articula. Só que infelizmente essa verdade óbvia ali era distante demais do que os outros estavam defendendo. Foram mentiras atrás de mentiras, inconveniências atrás de conveniências, e um bando de profissionais que foram enganados ou se deixaram ser enganados por crenças pessoais ou por motivações que nunca vamos saber. Que ele tinha múltiplas personalidades, eu não discordo, eu acredito. Mas que ele não tinha consciência, que ele não estava sabendo, que ele não soube, que ele não viu, que ele não ouviu, que ele não foi informado, eu já não acredito tanto assim. Mas no final eu nem posso dizer se eu acredito totalmente que ele tinha várias personalidades. Existe uma possibilidade bem forte de que o que ele disse foi parte de uma mentira muito elaborada. E infelizmente os profissionais da saúde mental se comoveram demais com uma pessoa que sofreu muito no passado, mas que estava causando mais sofrimento ainda no presente. E a verdade é que o sistema tem que fazer uma escolha. Ou eles preterem ou preterem todo o resto. Porque nesse caso, quando eles priorizaram o Billy, eles condenaram pessoas que não deveriam ter perdido a sua vida. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um folder também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!